Tudo bem, meus irmãos? Paz do Mestre. Este é o terceiro vídeo da série O Inferno de Tormentos Eterno Existe? E hoje abordaremos a história do ladrão do madeiro, ou do ladrão da cruz, como queiram. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Esta é a forma que este verso aparece em muitas traduções da Bíblia. E os defensores da doutrina platônica da imortalidade da alma e também aqueles que defendem a doutrina do inferno de sofrimentos eterno se apoiam neste verso para dizer que o ladrão morto ao lado de Yeshua foi naquele mesmo dia para o paraíso juntamente com o Mestre. Será que realmente um dos dois ladrões que foi crucificado ao lado do Messias, será que ele foi direto para o paraíso? Direto para o céu? Vamos ver. Então será que Yeshua foi para o céu no mesmo dia da sua morte, levando consigo o ladrão? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. São muitos textos, porém, para o vídeo não ficar muito longo, gostaria de avaliar apenas dois textos. Primeiro texto, João capítulo 20, verso 17. Então vamos à leitura do Evangelho que, segundo a tradição, foi escrito por João, capítulo 20, o verso 17, né? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, amados, é uma verdade que nos é reveladora para concluirmos que o Messias não esteve com o ladrão da cruz naquele mesmo dia no paraíso. O fato de que após 3 dias morto, Jesus ainda não havia subido ao Pai, como acabei de ler, pois ele declarou a Maria Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Então, se o Messias ainda não havia subido ao Pai após 3 dias, logo não poderia ter estado naquele mesmo dia com o ladrão da cruz no paraíso. É fato. Agora, para não ficar dúvidas, vamos ler outro texto. Atos, capítulo 2, verso 27, por favor. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Outro fato importantíssimo, para chegarmos à conclusão de que o Messias não subiu para o Pai no mesmo dia da sua morte e que, portanto, não esteve com o ladrão no paraíso, é o fato de que nos 3 dias em que ele esteve morto, como disse o texto aqui, ele esteve no Hades, ou no Sheol, e não no paraíso. Tal fato é relatado no livro de Atos, como acabamos de ler, né? Quando Pedro falava a respeito da ressurreição do Messias. Vejamos o que foi lido. Porque não deixarás a minha alma no Hades, ou seja, no Sheol, na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro, na realidade, usou a passagem do livro dos Salmos em que Davi citava tal passagem, que diz: pois não abandonarás a alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Podemos ver isso no Salmo
16, verso 10. Então, peraí, não estou entendendo o que aconteceu. Será que o Messias mentiu ao prometer ao ladrão que ele estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso? Será que o Messias mentiu? Não, amados. O nosso mestre não mentiu. Ele nunca mentiu. Nunca mentiria. Nunca mentira nenhuma saiu da sua boca. O que houve realmente foi um erro de tradução. Vamos ver o texto grego. Vejam aí na tela o texto grego. Vimos aí o texto no grego clássico, que é o grego koiné, e vimos claramente que o grego antigo não possuía vírgulas. Sendo assim, ficava a cargo do tradutor colocar a vírgula onde quisesse, onde achasse mais conveniente. E tudo indica que os tradutores colocaram a vírgula no lugar errado. Portanto, o texto ficou assim: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Dando a entender que estaria naquele dia no paraíso com o ladrão da cruz. Porém, pelas evidências que mostramos, a melhor tradução é: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Assim, ele, Yeshua, garantia hoje, naquele momento, que o ladrão estaria no paraíso, mas não naquele dia, não naquele momento. Obviamente que após a ressurreição final, a ressurreição do dia final. Por fim, o próprio Codex Vaticanus 1209, um dos melhores manuscritos gregos do Novo Testamento, como assim acredita, os estudiosos, que data do século IV depois de Cristo e que é uma das fontes pelas quais estes estudiosos mais trabalham, traz o seguinte texto em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Meus amados, estou aqui analisando o Codex Vaticanus no texto de Lucas 23, verso 43. E peço que vocês prestem atenção ao cursor do mouse. Irei ampliar a tela para uma melhor visualização. Preste atenção a esta setinha aqui e vejam que esta seta aponta para um ponto. Vejam este ponto. Agora vejam que o ponto aparece depois da palavra semeron. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? O mouse semeron. A palavra semero quer dizer dia ou hoje. Então, vejam que o ponto aparece depois. O ponto aparece depois de semeron, dia. E não antes dela. O ponto aparece depois de dia, hoje. E não antes. Valeu? Este Codex Vaticanus foi considerado como o melhor manuscrito grego do Novo Testamento e é também um dos manuscritos mais antigos da Bíblia, sendo inclusive mais antigo até do que o próprio Codex Sinaíticos. E deixo aí para vocês a minha humilde interpretação. Se gostou, dê um like aí, compartilhe o vídeo. Paz do Mestre.